Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo ausente, estamos de volta. Mais um vídeo aí da lista de reality, né? Eu acho que eu já não gravava desde do ano, né? Enfim, a última vez que eu gravei foi no ano passado. Então, hoje a gente vai falar do que eu, né? A imagem aqui de trás já fala. The Amazing Race, ou a Corrida Milionária, né? Como foi traduzido aqui para o Brasil. Vamos falar um pouco, né, da importância desse reality, né? E, enfim, falar um pouco das características, como funciona, etc. Né? Mas, primeiramente, e do porque também, obviamente, é meu favorito. Mas, antes de tudo, né, já sabe, aquele procedimento. Se você está gostando do vídeo, deixa o seu curtir. Se não está gostando, pode deixar o seu dislike também. Comente se você está gostando ou não. O que você acha que a gente pode melhorar no caso dos vídeos estarem ruins, né? Ou o que pode, né? Enfim, a gente também pode melhorar se você estiver gostando dos vídeos também. A gente sempre agradece aí a colaboração. Né? Eu sempre digo que esse canal, os canais que eu tenho, são conteúdos colaborativos. Né? Então, não sou só eu, né, fazendo isso aqui, com certeza. Né? Além da minha produção executiva, muito fiel, eu conto com o apoio de vocês que estão vendo os vídeos. Mas sem mais delongas, vamos falar de The Amazing Race. Né? É um dos meus reality shows favoritos, claro, senão não estaria nessa lista. Eu considero um reality show muito importante, mas infelizmente, por motivos os quais eu vou abordar ao longo do vídeo, ele não fez sucesso aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos ele ainda é muito importante, né? Já acho que agora vai para, enfim, provavelmente edição 34, 35, já dura muitos e muitos anos o Amazing Race, já é uma fórmula consolidada na CBS. E aqui no Brasil a gente teve a Corrida Milionária, que foi uma tentativa de se fazer o Amazing Race aqui no Brasil, mas que infelizmente não deu certo. Digo infelizmente porque eu estava até vendo aqui um pouco, né? Tem a temporada inteira disponível no YouTube, eu vou deixar aqui no post linkado. E assim, me surpreendeu a qualidade do produto. É um produto muito bom, assim, não deixa nada a dever ao americano. Eu acho, inclusive, que está até fiel demais, porque, assim, né, a gente tem que entender. Por exemplo, eu gosto dos formatos de muitos realities, né, dos Estados Unidos. Tanto que a maior parte dos realities que estão nessa lista são dos Estados Unidos, né? Mesmo, por exemplo, o Big Brother, né? Que eu falei aqui que é da Holanda, mas o formato que eu gosto mais é o americano, né? Mas óbvio que precisa ter uma adaptação para o Brasil, uma outra realidade, um outro público, né? Apesar né, do formato ser muito bom ainda assim, né? Vamos explicar então o que é o Amazing Race, como é que funciona. O Amazing Race eu diria que é um grande programa de viagem, uma mega gincana de viagem, né? Em que se baseia, né, cada episódio? Em geral são 13, 14, 15 episódios por temporada, às vezes até menos. Se eu não me engano, na 12ª edição dos Estados Unidos teve, acho que só 11 episódios. E, enfim, cada episódio a gente vai vendo, em geral, né, de 11 a 12 duplas de dois times. Já teve edições com 4 integrantes, né? A Family Edition lá dos Estados Unidos, que era com membros de família, né? E era com 4 pessoas, né? Incluía até crianças, né? Que é uma coisa muito louca, né? Você imaginar criança num reality show. Mas o The Amazing Race foi lá e fez, né? E aí, cada episódio mostra uma etapa da corrida, né? E aí, essas duplas, elas precisam evitar a cada episódio a eliminação, que é a última dupla, a dupla que fica em último colocado nos pit stops considerados eliminatórios.
né, é automaticamente eliminada, né? E as outras duplas vão seguindo, né? Tem alguns episódios que os pit stops não são eliminatórios, eles só são para, enfim, criar um suspense, né? Eu diria, né? Mas por alguma outra etapa, né? Ela não é eliminatória, mas a maior parte delas é eliminatória, né? Até chegar à final, que em geral sobram 3 duplas, e essas 3 duplas disputam o título, né? E quem vence ganha US$ 1 milhão, né? Enfim, esse é o prêmio, é o maior prêmio dos reality shows dos Estados Unidos ao lado do Survivor. O Survivor também, o vencedor recebe 1 milhão, diferente aqui do Big Brother aqui no Brasil, né? Que acho que ganha 1,5 milhão, se não me engano. Então já é uma quantia bem maior, né? Mas o Big Brother lá é um reality show de segundo escalão. O Amazing Race é até considerado um reality show de primeiro escalão, junto com o Survivor. Né? Ele está acima do Big Brother. Tanto que você vê isso também em termos de audiência também. Se eu não me engano. Não sei como é que pode ser que eu esteja errado. Mas, enfim. Se eu tiver errado também, caixa de comentários está aqui para isso. Mas, enfim, ao longo dessas etapas, as pessoas vão viajando em cidades, em diversos países, e aí elas vão fazendo provas, e cada prova, às vezes, a prova envolve só um dos integrantes da dupla, mas a maior parte das provas são as 2 pessoas que estão ali participando. Né? Em geral, essas provas envolvem costumes típicos da localidade onde se passa, né, a etapa, né? Então, por exemplo, se é uma etapa, sei lá, na Estônia, e eles estão no interior da Estônia, eles vão fazer alguma atividade relacionada à cultura, né, dessa porção da Estônia. Então tem todo um lance, né, de você, né, viajar, conhecer outros lugares, né, através dessa aventura, né, e obviamente também uma coisa que passou a se tornar muito importante com a introdução de, por exemplo, né, chamados U-turn, né, que retorno, né, por exemplo, o retorno por exemplo, tem uma prova chamada desvio. E aí você tem que escolher uma de 2, né, opções para você fazer, né? 2 opções de prova para você fazer. Mas com a introdução do retorno, né? Por exemplo, se uma dupla chegou antes da outra no retorno, né? Passado o desvio, essa dupla pode escolher né, enfim, uma dupla qualquer, né? Para fazer a segunda parte do retorno. Né? Se essa dupla que foi escolhida está na frente, essa dupla não vai fazer essa parte do retorno, né? Mas se a dupla que for selecionada estiver atrás, ela tem que fazer as 2 partes do desvio, né? E fazer esse retorno. Então isso introduz um elemento de jogo social, né? Que sempre teve meio presente na Amazing Race, né, que não teve desde a primeira edição. Se você for pegar, por exemplo, uma dupla como Joey e Bill, que é uma dupla assumidamente de vilões, assim, né, e eles embarcaram claramente na onda do Survivor, inclusive, porque, né, o Richard Hatch, que foi o vencedor do primeiro Survivor, era um cara assumidamente gay, que, que foi muito vilanizado, né? E Joey Bill, até diferentemente do Richard, que ele não se via como um vilão, né? O Richard sempre falava, não, pô, eu entendo esse jogo melhor do que ninguém. E aí, pelo fato dele ter essa postura arrogante, ele era visto como vilão. Mas ele não era, não, né? E se você for parar pra pensar, ele não era necessariamente um vilão. Mas enfim, ficou com essa peste. Mas Joey e Bill não, eles agarraram
porra, a gente nós dois somos os vilões da temporada, dá aqui pra gente que a gente segura essa onda. E seguraram muito bem a primeira temporada. Eu diria que ela começa muito bem, mas tem um fim muito, muito ruim. Muito ruim mesmo, por problemas de logística, né? Me parece que a produção ainda realmente não tinha entendido o produto que tinha nas mãos, como fazer. E aí, obviamente, o TAR, né, que é a abreviação de The Amazing Race, foi evoluindo, né? Se tornou num programa muito, né, com um público muito fiel lá nos Estados Unidos, assim como o Survivor é um público muito fiel. E aí a Rede TV passou, né? Eu não sei exatamente quando que foi a data, mas fez a versão dela, né? A Corrida Milionária. Como eu falei, me surpreendeu a qualidade, eu não vi tudo, assim, né? Mas eu até quero ver se eu volto a ver. Mas para fazer esse vídeo eu queria ter visto um pouquinho, né? Para não chegar e falar sem nenhum conhecimento de causa. E eu gostei bastante, assim, né? Da produção, da qualidade ali, do investimento ali que foi feito, né? Não é um reality show americano com baita orçamento, como o Amazing Race, o americano chegou a ter, né? Tem agora no Canadá também, o Canadá está importando muito desses formatos lá dos Estados Unidos para lá, né? Enfim, tem na Austrália, tem na Ásia, né? Amazing Race, como também é um formato relativamente barato, porque basicamente você tem que pagar passagem, as passagens, né, para o pessoal viajar, enfim, né, enfim, ter tratativas com governos e tal, mas, por exemplo, se você for parar para pensar, o Survivor, ele envolve uma estrutura muito maior. Você vai para uma localidade em geral que é mais afastada, talvez tenha, né, como teve o Survivor aqui no Brasil, a segunda edição que foi aqui no Brasil, Tocantins, teve todo um problema da produção de Survivor com o governo de Tocantins ali, para ficar ali onde foi a locação que foi gravada a temporada, né? Então, o Amazing Race é mais barato, porque em geral são provas em lugares, né, acessíveis, pontos turísticos famosos, né? Então não é muito difícil, só você botar os negocinhos ali, nada muito elaborado e pronto, você já faz o Amazing Race. Tem até o The Amazing Race Rio, que eu vou botar aqui, que é bem legal também, é muito bem feito, né? Eu acho o Tara, assim, dos reality shows que eu vi, ele não é o melhor, né? O melhor ainda vai vir, né? Na lista, ainda vou fazer um vídeo sobre. Mas eu acho a melhor ideia para um reality show. Porque não é necessariamente um reality show, né? Porque se você for pegar o conceito de reality show, como isso foi vendido, reality shows são, né, na verdade, né, você mostrar a realidade, pessoas, né, em situações reais ali, sem roteiro, né, num determinado ambiente e tal. E o Amazing Race você viaja, você vai para lugar X, Y, caminha, corre. Né? Ele não se enquadra num conceito de reality show clássico, mas ele acabou virando, né, um reality show. Eu diria até mais que um game show com elementos de reality show, porque tem toda a coisa da interação entre as duplas, né? Entre si, né? Das duplas entre si e com as outras duplas. Então, você tem os arquétipos, né? Que você vê em geral enfim, né? E se vocês pedirem, eu pretendo fazer um vídeo sobre arquétipos de reality shows, porque tem os arquétipos, né? Como todas as boas histórias, os reality shows têm os seus arquétipos, né, que os produtores sempre procuram, né, para fazer o cast, né, se baseiam ali nesses modelos de arquétipo para fazer o casting, para fazer a seleção de elenco. Né? Então a gente vê ali o casal que está sempre brigando, mas que se ama, ou pai e filho que
tem rusgas muito antigas e a gente vê eles brigando durante a corrida. Mãe e filha que tem um relacionamento complicado. Então, assim, a gente vê os amigos engraçadinhos, né, que fazem piadas diretas, em geral homens, né? Então a gente vê esses arquétipos aí interagindo entre si e entre as outras duplas, que eu diria que é o caráter de reality show, né? Mas tem todo um envelope, uma capa de game show. É muito mais um game show do que um reality show. E eu acho que isso que fez com que o Amazing Race não funcionasse no Brasil, infelizmente. Né? Óbvio, primeiramente, ela não foi para a Globo, né? Foi para uma rede TV. Eu imagino que para a Globo, né, um reality show, porque o Amazing Race, né, desses realities, né, dos três principais, né, considerados lá dos Estados Unidos, Survivor, que é o nosso No Limite, Big Brother e o Amazing Race, o Amazing Race é o único que não dá para o público votar em alguém. É um reality show meritocrático, ou seja, quem vencer, quem chegar em primeiro ganhou. Não tem como o público escolher, porra, essa é a minha dupla favorita e tal. Não tem, até porque já é gravado, né, também. Enfim, você tem todo o cronograma e quando a gente vê na TV, né, as gravações já foram feitas, então o resultado não pode ser mudado. Né? Então o público não tem absolutamente nenhum controle disso. Né? E a Globo gosta muito desse elemento do público tendo o poder de voto. Né? Tanto que até no Limite fizeram isso. Acho que, se não me engano, eu estava lendo uma matéria que acho que o último, o penúltimo, no Limite teve votação popular. Então, assim, é um critério que a Globo não abre mão. E por isso que eles deixaram para a Rede TV, porque, né, como é que eu vou fazer um critério vou fazer um reality show desse que eu não posso controlar, o público não pode, né, decidir, né, os rumos, né? E aí, obviamente, não fez sucesso, porque a Rede TV, infelizmente, é uma rede que não tem audiência que a Globo tem. Mas é uma pena, porque eu tava realmente vendo, assim, tem alguns, por exemplo, eu gostei muito da dupla de primos cariocas, adorei essa dupla. Eu tava vendo, assim, muito divertidos, né? Enfim, eu gostei muito da dinâmica, né, do reality, assim. Lembrou muito americana, até demais. Eu acho que eles poderiam ter criado algumas coisas para dar um gosto mais brasileiro, porque isso é importante, né? Às vezes você precisa fazer uma adaptação para o lugar que você está exibindo, mas é um bom produto. Mas infelizmente, evidentemente, não funcionou, né? Então, assim, é isso. Eu adoro Amazing Race. Gostaria muito de ver numa TV brasileira, assim, mas eu já larguei de mão de sonhar com isso, né? Porque não dá pro. Não vai ter como o Boninho fazer, mostrar o casting, olha, agora, né? E ficar uma polêmica, uma super polêmica, né? Porque no Amazing Race a história acaba sendo naturalmente muito mais voltada para o jogo, para a competição, pela dinâmica do reality. Né? E Big Brother não, você pode manipular a edição, né? Fazer uma novela, né? Ou mesmo no Survivor, no Limite, né? É mais fácil de você fazer isso. Né? Então, enfim. É isso aí, uma pena. Acho que muita gente não vai conhecer o Amazing Race aqui no Brasil. Mas assim, a galera que eu vou botar aqui também link para a comunidade no Facebook de Amazing Race Brasil, é uma galera sólida. Eu já conheci eles desde o Orkut, quando eu escrevia para o Survivor, inclusive, sobre Survivor, perdão. E eles continuam muito fortes aí, acompanhando e fazendo reviews e discutindo. É uma comunidade muito ativa, mas
a gente não vai ver isso no Brasil. Infelizmente, eu já desisti disso, honestamente. Mas é isso. Me diga o que você achou da ideia. Se você não conhecia o Amazing Race, nunca tinha ouvido falar, nunca ouvi falar. O que você achou da ideia? Depois dá uma olhada aqui embaixo na temporada. Eu acho que vocês vão gostar. Deem uma chance. É legal, cara. É muito legal. É, na minha opinião, o que eu faria? Melhor ideia para um reality show. É melhor que a ideia do Big Brother. É melhor que Survivor. É uma grande ideia e eu gostaria muito, muito, muito que o Amazing Race crescesse aqui no Brasil. Eu acho que é algo assim que me deixaria muito feliz como um fã de reality show. Apesar de nem ser o meu reality show favorito. É isso, minha gente. Obrigado aí pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e abraços. Tchau.